Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Laurindo. Eu quando digo meu nome, eu gosto imediatamente de falar a minha idade, porque tem gente que me imagina assim muito velho. Não sou, eu tenho 45 anos. Novo Laurindo, né? 45 anos é um jovem ainda. E explico, o meu nome é a mistura do nome da minha mãe, Laura, e o meu pai, seu Arlindo. Então fiquei Laurindo. Gosto do meu nome, se bem que algumas pessoas dizem, nossa, mas é o nome de uma pessoa tão mais velha. Então é por isso que eu gosto de explicar o nome e dar a idade. Inclusive, hoje quero relatar uma história que eu vivi de perto, onde se ouvia passos de maneira inexplicável, objetos que caíam no chão sem razão, objetos que se quebravam. Era uma coisa impressionante. Eu me lembro que a mamãe tinha uma coleção de taças. Essas taças eram de cristais. Nada na casa se quebrava. Mas quando a minha mãe, por algum motivo, pegava uma daquelas taças de cristal para servir, por exemplo, um vinho para alguém que viesse fazer uma visita em casa, aquela taça, ela era tirada contra a parede ou contra o chão. O tilintar daquele cristal era ouvido pela casa inteira. Objetos, portanto, que se quebravam, especialmente essas taças da coleção da mamãe. Foi assim até que acabou a dúzia. Era uma dúzia de taças que a mamãe tinha de cristal. Aquele cristal que era a coisa mais linda. Tinha até umas riscas mais profundas no cristal, mas era a coisa mais linda do mundo. Visões. A gente vivia vendo alguma coisa que do nada aparecia uma sombra na parede que a gente via passar. Ou uma sombra que passasse atrás da janela, que era de vidro. Sentimento de opressão era muito normal e natural que acontecesse. A gente dentro da casa se sentia oprimido. Pesadelos. Não sei se por tanto medo que a gente sentia lá dentro, quando você ia dormir, você acabava tendo pesadelo, mas isso não explica, o medo só não explica, porque de repente vinha alguém de fora e dormia em casa e depois no outro dia acordava relatando que teve pesadelo. Toques de seres invisíveis. Você já pensou, você está assim na sala? Às vezes eu estava estudando na sala, eu ficava meio que deitado no sofá e eu sentia aquele toque no meu ombro, sabe aquele toque com a mão no meu ombro assim? Eu olhava, cadê? Não tinha absolutamente ninguém. Num momento eu até achava que fosse pegadinha de alguém, eu procurava a pessoa até atrás do sofá. Eu cheguei a procurar alguém. Toques de seres invisíveis. Meu Deus do céu, Laurindo. Mas tudo isso, esses passos, objetos caindo sem razão, objetos se quebrando, visões, sentimentos de opressão, pesadelos, toques de seres invisíveis. Aonde é que você vivia tudo isso? Olha, vocês sentiram que eu já tive uma cota grande de eventos estranhos na minha vida. Por muitos anos, toda a minha infância, toda a minha adolescência, comecinho da minha idade adulta, no que familiares e amigos comentavam, eu vivia numa casa mal assombrada. Houve um momento, as pessoas vão agora, as pessoas vão considerar estranho o que eu vou dizer, mas é real. Houve um momento que eu até me acostumei um pouco. Foram tantos
e muitos eventos, com frequência quase semanal em certo período, que eu até me acostumei um pouco. Às vezes, colegas de estudo e de trabalho que vinham na minha casa, pessoas que até moraram comigo, né, como se a casa fosse uma república. Meus pais recebiam muito bem meus colegas, a casa é muito grande. Então, quando a gente recebia alguém, as pessoas ficavam em casa uma semana, ficavam 15 dias. Essas pessoas me convenceram finalmente que não eram coincidências, não eram superstições. Eu até cheguei a pensar que fossem, mas não era. Todos aqueles famosos causos de casa mal assombrada aconteciam na minha antiga casa. Numere aí comigo algum sinal da casa mal assombrada e tudo isso aconteceu lá. Por exemplo, a casa, rapidamente repito, passos, objeto caindo sem razão, objeto quebrando, visões, sentimentos de opressão, pesadelos, toques de seres invisíveis. Olha, tudo isso e muito mais acontecia naquela casa. Eu tive tantas experiências na casa que é complicado eu escolher um caminho só. Eu preciso relatar tudo isso ao mesmo tempo, para que vocês possam entender tudo o que acontecia na casa. Eu tenho que fazer um relato de como surgiu a casa. Aquela casa, ela foi construída pelo meu pai nos anos 70. Papai comprou um terreno de uma fazenda, cujos donos lotearam e venderam pequenos lotes após a divisão do bem de família que era a fazenda. Então, era uma fazenda que fora loteada na cidade. A gente chamava a casa de Casa do Cajueiro, porque era uma ladeira íngreme, onde havia muitos pés de caju. Inclusive, um dos pés de caju ficava junto da casa, dentro da casa. O antigo proprietário da fazenda fez aqueles pequenos terreninhos onde ele plantava árvores frutíferas aos montes. Era um cuidado dele como fazendeiro. Eu nunca cheguei, por exemplo, a comer um caju daqueles pés. Mesmo meus pais sendo de Minas e adorando árvores frutíferas, nenhuma sobreviveu o tempo necessário para que se desse caju. Mas eu cheguei a vê-las, mas comer caju não. Até hoje, meus pais, meu irmão e os parentes chamam a minha antiga casa de Casa do Cajueiro. Então não era uma casa velha, onde alguma outra família pudesse ter vivido antes, alguém falecido lá. Não, isso não havia. Até porque papai construiu a casa, nós fomos os primeiros moradores de lá. Era uma casa construída num terreno que teoricamente era virgem. E no máximo, pessoas iam lá para comer frutas. A minha mãe era evangélica desde que me lembro por gente. Mas ela foi criada numa casa de família. Criada seria uma criança de família mais pobre, que literalmente morava na casa dos patrões. Era assim a vida da mamãe, servindo para todos os trabalhos domésticos da casa. Parece que era a protege da patroa, sabe? Uma espécie de babá da patroa. E mesmo não acreditando, ia com ela em templos religiosos de matriz espírita e africana. Então a mamãe era evangélica, mas acompanhava a patroa dela nessas religiões diferentes da dela. Aqui, nenhuma crítica a nenhuma religião, apenas relatando para vocês. Quando eu era criança, passamos da tal Casa do Cajueiro, na verdade um barraco de quarto, sala, cozinha, para a casa maior que meu pai construiu depois de nivelar o terreno com a rua. A casa nova era maior, mais arejada, mais bonita, mas desde que nós nos mudamos para ela, a minha mãe e eu tínhamos pesadelos. Eu desenvolvi paralisia do sono, o que é horrível hoje. Hoje que você sabe que é um problema fisiológico. Você imagine em 1975 o que era esse problema, quando não se sabia nem exatamente o que era. E nessa de ter pesadelos, ver vultos, etc., a minha mãe chamou uma pessoa para benzer a casa. Nada tinha a ver com a religião dela, de religião evangélica, mas... E essa pessoa disse que alguém queria separar os meus pais e enterrou alguma coisa na casa. Provavelmente isso foi durante a construção. E essa pessoa que foi benzer a casa deu dicas de como lidar
com a coisa. Essa pessoa, ela não pôde dar nomes, mas a descrição das pessoas batia com duas vizinhas, a de frente, para nossa casa, e a do lado direito. Ambas casadas, ambas ligadas a religiões africanas, e ambas com minha mãe suspeitando e jogando charme para cima do meu pai. Então, casou. A minha mãe já desconfiava das duas, e descrições feitas pela pessoa responsável pelo benzimento. Então, as duas passaram a ser as principais suspeitas. Os anos foram se passando e muita coisa aconteceu. A vizinha do lado, ela começou a ter crises psicológicas, ataques de falar coisas totalmente sem sentido. Já era o fim dos anos 80 e muita gente dizia que ela tinha feito acordos diabólicos. Tinha feito acordo com o próprio diabo. E agora o diabo vinha cobrar e buscar a alma dela. Meu Deus, a gente ouvia isso e ficava com medo. Não era raro a minha mãe e outra vizinha irem na casa dela a ajudar nas suas crises, nas crises que ela tinha, nessas crises psicológicas ou espirituais. Eu me lembro que essa vizinha ficava dias de cama e depois ela voltava ao normal. E minha mãe me falava que via a cama dela tremer, sabe, que a cama balançava inteira, mas ela estava dormindo. Ouvia ela falar coisas estranhas, não batendo com o contexto da vida. Meu pai sempre dizia para ela não ir, para minha mãe não ir. Mas uma outra vizinha que também era da mesma religião da mamãe, evangélica, sempre chamava minha mãe: vamos lá, ô Laura, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com ela, vamos dar uma mãozinha, uma força para ela, porque ela não queria ir sozinha, ela tinha um pouco de receio, porque a mulher estava doente, delirante. Então a minha mãe acabava dando uma força para essa vizinha, nossa amiga, a dona Francisca. Laura e Francisca iam juntas. Apesar de todas as coisas que aconteceram na minha casa durante esse tempo todo, eu estava num período cético e eu achava as histórias que minha mãe me contava exageradas. Cama tremendo. Como assim? Mamãe disse que chegou a ver um dia a cama dela flutuar. Eu não acreditava. Não, sabe? Eu estava muito cético para acreditar nisso. Estudando, né? Eu estava estudando. Então eu estava mais próximo da ciência. Então, pulamos para aproximadamente 1988, 89, quando agora eu já era um jovem adulto, ali por volta dos 16/17 anos. Essa vizinha havia ficado semanas de cama e melhorou. Então ela veio nos visitar e agradecer a ajuda que a minha mãe deu a ela no período que ela esteve doente. Dona Laura, eu não tenho palavras para agradecer a senhora. Sua presença lá em casa me foi tão importante. Senhora e Dona Francisca, mas hoje eu estou aqui na tua casa especialmente para agradecê-la. Enquanto ela estava agradecendo a minha mãe, eu fui para o meu quarto, que ficava ao lado da cozinha, onde a minha mãe estava coando um café, e eu comecei a escutar música. Minutos depois, eu comecei a ouvir murmúrios e risadas. E entre esses murmúrios e risadas, eu escutava: Gregório, me ajuda. Gregório, me ajuda, Gregório. Me ajuda. Gregório, me ajuda. Eu ouvia nitidamente. Eu me levantei rapidamente, pensando que a vizinha havia tido uma nova crise, e fiquei pasmo ao chegar na porta do quarto. A minha mãe estava girando na cozinha e falando coisas completamente sem sentidos. Sei lá, uma língua estranha, enquanto que a vizinha, a que tinha ido para agradecer, ela dava risada. Ria! Assustadoramente a vizinha ria e a minha mãe girava. Eu tentei na hora abraçar a minha mãe, assim, na verdade nem era abraçar, seria um abracar a minha mãe e forçá-la a parar, porque ela estava girando, parecia um peão a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma senhora frágil, a Dona Laura, e eu não sou exatamente um sujeito musculoso, mas eu sempre, lógico, fui mais forte do que pareço. E eu não conseguia fazer a minha mãe parar de girar, porque ela girava feito um peão. Quando eu toquei na minha mãe, quem falou que eu segurei? Eu a abracei e ela girou comigo, como se eu ainda fosse uma criança.
Foi algo impressionante e a vizinha que tinha ido pro agradecimento continuava a rir. Agora os dois girando e ria. Quando eu consegui me desvencilhar da minha mãe, eu chamei a minha tia, que era vizinha dos fundos, e ela, ao invés de ajudar a segurar a minha mãe, tirou aquela vizinha de casa. Enquanto eu tentava segurar minha mãe, minha tia sacou. A minha tia logo imaginou, a vizinha, ela tirou a vizinha de casa enquanto eu tentei segurar minha mãe. A vizinha saiu da cozinha e imediatamente, aí sim, eu consegui segurar a minha mãe, que parou de girar. E passou a não falar mais nada com nada, sabe? A dizer coisas completamente fora do contexto. Minha tia voltou, foi na casa dela e trouxe uns, como chamam? Defumador, sei lá. E ela colocou pela casa toda. Trouxe incenso, fez orações, com minha mãe ainda grogue. Foi de carro com a minha mãe até um centro espírita. Um centro espírita que não ficava muito longe, não. Eu fiquei em casa, ainda estupefato, esperando meus irmãos e irmã voltarem. Não lembro se meu irmão estava em casa naquele momento. De qualquer forma, foi uma experiência muito estranha. Tudo isso poderia ser explicado como um hipnotismo, algum fenômeno de histeria. Eu tentava ser o mais cético possível. Eu ainda queria ficar próximo da ciência e não do espírito. Mas nisso, eu ouvi um barulho na cozinha. Os pratos que estavam na prateleira se quebraram todos. Todos. Quando eu digo, não foi um prato, nem 2, nem 10. Todos. Aí não teve nenhum sentido racional. Os pratos se quebraram como se fosse um S. Não uma trinca de fora a fora de maneira reta, mas se quebraram como se formassem a letra S. Esse foi aquele momento em que eu realmente senti que havia algo que não poderia ser explicado racionalmente. Aqui um detalhe à parte. Ao retornar do centro espírita, a minha mãe ficou horas repetindo o quanto se sentia suja e indo lavar os seus braços e mãos, quase que de maneira compulsiva. Segundo ela, assim que eu saí da cozinha, a vizinha começou a agradecer tudo o que ela fez, mas em algum momento a vizinha começou a rir. Isso foi na hora que a vizinha estava na casa, tá? Segundo ela, assim que eu saí da cozinha, a vizinha começou a agradecer a ela tudo que ela tinha feito, mas em algum momento a vizinha começou a rir e a sua fisionomia se transformou, como se ela tivesse feições de gato, e foi quando ela começou a gargalhar. A minha mãe entrou nesse transe e só acordou lá no tal templo espírita sendo benzida. Lá, nesse centro, disseram para minha mãe nunca mais ter nada com essa vizinha, que ela tinha, essa vizinha, alguma dívida espiritual e teria tentado passá-la para minha mãe. Nem sei como isso é possível, mas foi o que foi dito. A verdade foi que, após esses fatos, foi que aquela minha casa deixou de ter essas manifestações. Eu vou chamar de manifestações extraordinárias, porque realmente não dava para entender o que acontecia ali. A explicação que ficou valendo para toda a minha família foi que, de fato, a vizinha estava envolvida. A vizinha que em algum momento teve interesse pelo meu pai. Seria isso? Gostaria até que as pessoas comentassem. Lembram que eu falei que eram 2 vizinhas? Só que uma daquelas vizinhas se mudou de lá. Ficou essa. Essa que veio no agradecimento que ela veio fazer à minha mãe, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas foi até providencial a vinda dela em casa. Se talvez isso não tivesse acontecido, talvez os fenômenos se repetissem até nos dias atuais. No entanto, após isso, ficou de certa forma estabelecido que tudo se resolveu. Sou o Laurindo, a mistura dos nomes de Dona Laura, minha mãe, com meu pai, Sr. Arlindo, que hoje tive a honra o prazer de contar essa história. Desde então, acabei me formando, hoje eu sou advogado, me casei, a minha esposa é a Daniela, nós temos um filho lindo de nome Daniel,
e vivemos muito bem. Mas todos esses fenômenos eu vivi naquela casa. Já teve uma explicação de que talvez aquele terreno, na época em que era fazenda, estava contaminado por algum espírito do mal. Então as pessoas suspeitaram de que alguém pudesse ter sido assassinado naquela fazenda, que o corpo teria caído sobre aquele terreno. Porque o detalhe é o seguinte, vários foram os lotes. Tem uma ideia, os lotes foram divididos a cada 250 metros quadrados. Então aquela fazenda imensa virou um grande loteamento. A única casa que tinha esse problema era a nossa, a Casa do Cajueiro, que acabou recebendo esse nome devido a pés de caju que jamais chegaram a dar um fruto. Cheguei a ver o pé de caju, mas nunca experimentei um fruto, e virou a Casa do Cajueiro. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com o próprio nome? Hoje eu estou escrevendo para vocês em busca de um comentário. Se você puder ajudar de alguma forma comentando a minha história, eu do fundo do coração agradeço. Sou eu, seu ouvinte assíduo de todos os dias aqui desse canal, o Laurindo.